Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, eu não sei que horário que vocês vão ver esse conteúdo. De qualquer forma, eu estou aqui hoje para que a gente desenvolva uma atividade que tem relação com a disciplina de comunicação empresarial e também com o que a gente está vivendo atualmente, com essa pandemia mundial, né, da Covid-19. A gente tem falado muito sobre isso nas nossas últimas aulas e eu acho muito importante continuar citando, porque eu acredito que quando a gente vive realidades, né, como essa, quando a gente tenta transpor a nossa realidade com a disciplina, fica mais fácil para vocês compreenderem. Então é esse o meu objetivo aqui, tá? Por que a gente está falando sobre esses exemplos que eu vou dar agora dentro da disciplina de comunicação empresarial? Porque ela tem a ver com a forma como as empresas se comunicam, né? Ou os seus representantes, né? Os representantes dessas empresas se comunicam. E vocês vão ver o quanto isso pode ser positivo ou negativo para uma marca, tá? Essas informações que eu vou passar agora para vocês, eu peguei de uma agência que chama Agência de Bolso, que é especializada em redes sociais e ações desenvolvidas pela web. Ela se chama Agência de Bolso. É uma agência que faz muitas análises do mercado através do comportamento do consumidor nas redes sociais. Isso vai dar uma dimensão muito legal para vocês sobre isso que eu vou abordar hoje, tá? O título é O Custo de uma Decisão Errada. Aqui, né, acho que vocês já podem ver que eu estou falando, a princípio, do Madeiro. Não sei se vocês viram nesses últimos dias, um dos sócios, né, um dos principais sócios do Madeiro, o Júnior Durski, ele fez uma declaração defendendo que a população não ficasse isolada e que o comércio e a indústria e os serviços não parassem. Ele afirmou, né, não podemos parar tudo isso, comércio, indústria e serviços, por 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer. Um momento de reflexão para vocês. Como que vocês se sentem como consumidores do Madeiro? Pode ser que vocês não tenham tido uma impressão negativa, né? Porque vocês devem estar pensando, alguns de vocês podem estar pensando, realmente o comércio, a indústria e o serviço não podem parar. E aí é que entra o papel do profissional de comunicação. A gente não pode simplesmente tomar uma atitude em função daquilo que nós acreditamos. Nós precisamos tomar decisões humanas, a princípio, né, que é o mais importante, e também baseado na forma como o consumidor pode enxergar toda essa questão, né? Então, um dos proprietários do Madeiro, né, fez essa afirmação no dia 23 de março, e ele postou esse vídeo criticando o isolamento social. E esse vídeo teve uma repercussão muito grande. Depois vocês podem pesquisar caso vocês tenham interesse, tá? Eu não vou colocar aqui para não estender essa explicação. Bom, a partir de então, a partir do dia 23 de março até o dia 31 de março desse ano, essa agência de bolso, ela fez uma pesquisa baseada numa amostragem de 600 menções em relação à marca. São as pessoas que foram até as redes sociais e que falaram alguma coisa do Madeiro, tá? O número de menções sobre a marca, sobre o Madeiro, disparou consideravelmente. De todas essas 600 menções, 63% delas foram negativas, 24% neutras e 13% positivas. Gente, na boa, opinião minha, tá? O Madeiro foi um dos hambúrgueres mais gostosos que eu comi na vida. Mas eu não teria como falar bem da marca tendo visto o vídeo. Sinceramente, é uma opinião pessoal
eu vi o vídeo e certamente, se tivesse me pronunciado nas redes, teria sido de forma negativa. Uma semana depois, o Madeiro, ele confirmou a demissão de 600 funcionários e mesmo depois até do Luciano Huck, um dos sócios majoritários da Madeiro, afirmar que nenhum colaborador dele, de nenhuma empresa dele, seria demitido, né? Quando ele disse isso, realmente não tinha sido ninguém demitido. Alguns dias depois, além dessa empresa, uma outra empresa do Luciano Huck também dispensou colaboradores. Só para vocês terem uma ideia. A partir da demissão dos funcionários, a porcentagem de menções negativas aumentou. 67% das pessoas que citavam alguma coisa sobre a marca fizeram essa citação de forma negativa. E percebam, o positivo diminuiu de 13% para 7%. Conseguem perceber aqui o quanto é importante a opinião do consumidor e quanto é importante que as empresas se comuniquem da forma correta com os seus consumidores? Tudo bem, né? Vocês podem até entender a justificativa dele. Ele avisou que não teria como trabalhar tanto tempo sem faturar. Tudo bem, gente, mas e a reputação da empresa? Quanto tempo ele vai demorar para recuperar essa reputação positiva que ele conseguiu em todo esse tempo? Quantos de vocês que estão pensando assim, pô, esse cara agiu mal, hein? Quantos de vocês vão pensar 2 vezes antes de consumir novamente no Madeiro? Parem para pensar, tá? E antes de parar para pensar, mesmo que a opinião seja negativa, percebam que essa é a opinião da maioria dos consumidores que estão na web. Não é brincadeira, não confundam opinião com informação. Eu estou passando informação para vocês. Enquanto o Madeiro fazia tudo isso, o Outback, um dos maiores concorrentes deles, né? Porque o Madeiro ele não faz só hambúrguer, ele também faz carnes e outras coisas, assim como o Outback também não faz só carnes, ele também passou a fazer hambúrgueres nos últimos tempos. Ele optou por uma estratégia diferente, ele percebeu que ele não conseguiria vender os ovos de chocolate dele nas suas lojas, porque muitas lojas estão trabalhando em sistema de delivery, né? E o Outback não conseguiria fazer, assim, ele percebeu que de acordo com a estratégia dele, ele não conseguiria trabalhar dessa forma. Então o que ele fez? Eles produziram ovos de Páscoa especiais para Páscoa com a marca Outback e eles iriam vender nessa época. Só que eles perceberam que não conseguiriam. O que eles fizeram? Eles doaram ovos de Páscoa para mercadinhos revenderem. Então, por exemplo, o mercadinho da esquina da sua casa, ou o Empório do Zé, lá da Vila, sei lá, Vila X. Ele pegou os ovos de Páscoa e doou para esses mercadinhos revenderem. Então, o objetivo dele, além de escoar a produção, era de ajudar pequenos negócios. Ele ajudou 200 pequenos negócios nessa crise provocada. Ao invés de ele descartar a produção, ele doou os ovos de Páscoa para os mercados de bairro. Pensando na possibilidade desses mercados de bairro ganharem uma renda extra. O número de menções sobre o Outback também subiu muito, consideravelmente. Só que de forma muito positiva. Percebam que o que o consumidor passou a falar da marca. E apenas 5% mostraram algum tipo de negatividade. Eu posso apostar com vocês que desses 5% nada tinha a ver com essa doação. Talvez alguma experiência em relação à marca e tudo mais. O que a gente pode levar daqui para frente? Que uma marca, mais do que vender produtos, mais do que oferecer um serviço, ela exerce uma função social. Vocês podem até falar, pô, mas o Outback fez isso só para se mostrar, só para ganhar força de marca. E aí? E daí? Ele se comunicou bem com o mercado.
A marca dele, com certeza, ou melhor, certamente, vai conseguir colher melhores resultados daqui para frente. Porque, diante desse cenário, ela agiu de forma positiva para conseguir alavancar sua marca. Nesse momento de crise, é muito mais importante que as empresas entendam o seu papel social. Não simplesmente pensando em vender, em obter lucro ou usar como justificativa, eu preciso me manter no mercado. Eu duvido que o madeiro vá quebrar com 20 ou 30 dias de inatividade. Duvido. E essa conclusão aqui diz exatamente isso, né? O impacto das decisões dessa área é inevitavelmente transferido para a percepção que o público tem sobre o negócio, né? Não perceber o que o consumidor pensa, não respeitar aquilo que ele pensa pode custar muito caro. E a solução de tudo isso pode estar na forma como a empresa se comunica no mercado. E isso, quando a gente usa o conceito da comunicação empresarial, a gente precisa entender que isso começa de dentro. Isso tem que começar dos donos, dos proprietários, dos diretores majoritários da empresa, e foi o que o Madeiro não fez nada bem, tá? Fica a reflexão para vocês nesse ponto e eu quero que vocês acessem o Moodle para continuar a atividade, tá bom? Um abração, um beijo, até mais.